Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nos acomodando. Essa noite especial de culto, de louvor, de adoração ao Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, gostaria que você abrisse no livro de Jó. Livro de Jó. É antes ali de Salmos. Jó capítulo 11. Gostaria que todos abrissem. Que eu não sei você, mas às vezes quando a gente ouve é uma coisa, mas quando a gente ouve, mas com os nossos próprios olhos, a gente vê, nossa, está escrito isso mesmo, né? Nós devemos amar a palavra de Deus. Amém. Vou esperar todos acharem. Jó 11, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Está escrito isso na sua Bíblia? Vamos ler mais uma vez. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e ministrar essa palavra e dizer: você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. Águas passadas. Agora vai no livro de João, Evangelho de João, só mais esse versículo. No capítulo 7, verso 38. João, capítulo 7, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: pois as Escrituras declaram, rios de água viva. Está falando um lago, uma água parada? É isso que está dizendo ou não? O que te vem à memória quando fala rios? Uma água corrente. Rios de água viva brotarão ou fluirão do interior de quem? De quem crer em mim. Quem que está dizendo isso? Jesus. O Senhor quer uma igreja curada. O Senhor quer uma igreja sarada, curada. Uma igreja alegre no espírito. Uma igreja que vai se lembrar dos sofrimentos. Não, se esquecerá dos sofrimentos. Serão como águas passadas. O rio de água viva do Senhor, depois vai dizer aqui nos próximos versículos que ele está falando do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um rio, não é uma lagoa, não é uma piscina, não é uma água parada. A obra que o Espírito Santo faz na vida do crente, do cristão, é passar essas águas. Quando você crê no Senhor, quando você crê na sua palavra de cura, de restauração, quando você crê que em Cristo você nasceu de novo, quando você crê que o teu velho homem morreu, que você se revestiu de um novo homem,
tem coisas que tem que ficar para trás. Por quê? Porque o rio cruzou. E um rio é assim, a água que está cruzando aqui está indo, gente. Toda hora vem água nova, vai nas cataratas. É água nova. O Senhor quer fazer essa obra na sua vida, irmão. Te esqueça dos sofrimentos. Você vai se lembrar disso, mas como águas passadas é coisa que já passou, eu quero dizer para você, você não é o teu sofrimento, você não é o que te aconteceu, você não é o que fizeram com você, você não é o que te falaram, o que te ofenderam, não. Você é filho amado do Pai. Você tem que saber quem você é. Tem coisa que tem que ficar para trás, tem trauma que tem que ficar para trás. Por quê? Porque você é nova criatura. O Espírito Santo faz uma obra e o Espírito, quem crê no Senhor é como é um rio, é água nova, é água limpa. Gostaria de te convidar de ficar em pé. E é tão tremendo isso, gente, que a palavra também diz que do trono de Deus corre um rio. Eu gostaria que você fechasse agora os teus olhos e com toda a sinceridade do teu coração, você sabe como que está você. Você sabe como está a tua alma, como está o interior. Não adianta esconder de Deus. Quando você chegou aqui, você deve ter chegado com tudo. Não deixe nada lá fora. Que aqui na casa do Pai as coisas têm que se resolver. Tem coisa que vai se resolver agora. Com uma decisão tua, com a tua fé. E eu queria que você, com toda a sinceridade do teu coração, você falasse para o Pai como você está. Como você está se sentindo? Está doendo? Você está fraco? Você não sabe se crê, se não crê? Ah, Pai, eu estou desanimado, eu estou desanimada, Senhor. Não sei se eu tenho força para prosseguir, para viver o que o Senhor tem para mim. Com seus olhos fechados, eu queria que você agora, pela fé, você começasse a contemplar o que Jesus fez por amor a você. O que Jesus conquistou naquela cruz por amor a você. Ele sem pecado nenhum, como um cordeiro mudo, um cordeiro sem defeito, ele foi o sacrifício para quê? Só para você ter acesso ao Pai. Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E o Pai, no trono do Pai corre esse rio de água viva. Corre esse rio de água viva. Esse rio que tem que cruzar, passar agora na tua vida. E levar esse sofrimento, levar esse trauma, levar essas palavras que talvez marcaram a tua vida, a tua alma. Mas você hoje, pela fé, você começa a entender que você não é o que falaram que você era. Você não é o que te aconteceu. Deixa essas águas passarem. E os teus sofrimentos, você vai se esquecer deles. Deixe como águas passadas. Deixe esse rio cruzar. Passar. E te limpar. E deixa ir para longe. Deixa esse rio te limpar. E comece a receber esse rio de água viva. Comece a dizer: Senhor, eu creio que eu sou filho amado. Declare isso. Eu creio, Deus. Eu creio que o teu sangue me purificou. Eu creio que eu sou nova criatura. Eu creio que tudo novo se fez. Você crê? Você crê que você pode ser curado? Quem crê em Jesus e nas suas palavras, do seu interior agora, do seu interior começam a fluir esses rios. De dentro de você, deixa fluir.
na tua memória, no teu coração, na tua alma. Deixa fluir, fluir, fluir. É um rio, não é um lago. É um rio, é um rio, é um rio. Deixa esse rio fluir dentro de você. Deixa esse rio fluir. Aleluia, algo está acontecendo aqui. Aleluia, 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 aleluia. Oh, xaralarabarabarabarabachê. Tcheralarabarabarabarabarabache. Oh, reclatastaramaramaramachas. Você pode glorificar o Senhor no seu lugar, dizer: obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus por suas palavras de vida. Agradeça a Jesus pelo sangue dele que cruzou na tua vida, te purifica, te lava. Pelo sangue dele que cura você. Abra a tua boca e louve e adore aquele que se deu por você, aquele que morreu naquela cruz para te dar vida e vida em abundância. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor insiste em nos tocar. O Senhor insiste em nos liberar palavras para que sejamos, ó Deus, alegres na tua presença, para que no teu povo, Deus, haja essa alegria do Espírito, Senhor. Obrigado, Deus, porque tudo novo se fez. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade. E quando a gente conhece a verdade nos liberta. Pai, obrigado pela obra que o Senhor começou aqui nesta noite, Senhor Deus. Oh, Pai, pela novidade de vida, Senhor Deus, que o Senhor tem para a tua igreja, para a tua noiva. Oh, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, te agradecemos. Abençoa a tua igreja, abençoa, Deus, as famílias. Abençoa, Deus, a palavra que vai ser ministrada aos nossos corações aqui nessa noite. Que nosso coração, Deus, esteja pronto para receber a palavra, que é o pão que nos alimenta, Senhor Deus. E, ó Pai, nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu libero, Pai, pelo poder, no nome de Jesus, palavra de cura aqui nessa noite, Senhor. De cura interior. Cura interior. Sim, Senhor, deixaremos como águas passadas os sofrimentos, os traumas, como águas passadas, e recebemos de Ti esse rio de águas vivas, Pai. Abençoa a Tua igreja, a Tua noiva, prepara a Tua noiva, Senhor. Espírito Santo, convence, fala, tudo que precisamos, ó Deus, ser transformados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos e a todas, a paz de Jesus. Fala assim para quem está ao teu lado: obrigado, Espírito Santo, o Senhor já está me falando. Que bom, né? Deixamos nossos lares para buscar a presença do Senhor, e tenho certeza absoluta, você já está sendo abençoada, porque Deus diz em Tito 1:2, o Deus que prometeu não pode mentir. Ele prometeu lá em Hebreus que quando nós buscamos a Ele tem prazer de nos abençoar, de nos dar presente. Ele prometeu isso. Então acredite, além de uma noite tranquila que você terá hoje, os últimos dias de novembro de 2021, você vai passar na presença do Senhor, sendo abençoado.
aí vai entrar, você vai dar alguns passos num grande desconhecido. Dezembro de 2021, que virá com tremendas bênçãos, nós todos teremos um Natal, um Ano Novo, na graça, na presença do Senhor, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você mesmo assentado, abra comigo a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio está bem antes do Apocalipse, tá? Bem antes mesmo. Aí você vai ler comigo, nós vamos compartilhar umas palavras, né? Eu vou falar já a razão porquê dessa palavra. Capítulo 6, olha que Deus fala para mim, para você, para nós. Versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. A partir do versículo 4, mais propriamente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Amém? Dá um pulo agora lá no livro de Provérbios, capítulo 22, que nós sabemos de cor e salteado. Alguns pais, algumas mamães sabem de cor e salteado. É muito falado esse versículo aqui, que é um princípio da palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar. Outras traduções diz educa. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém. Tenho certeza que Deus está trazendo aquilo que a pastora Karine falou, usada por Deus, cura interior, ou cura das emoções. Nós somos reflexos, todos que estão aqui. Talvez há alguns que não estão casados, mas todos que estão aqui um dia foram crianças. Quem já foi criança aqui? Todos nós, né? Fomos crianças um dia. Então eu queria que você curvasse sua fronte, pensasse um pouco na tua infância, maneira como você foi criado, ensinado, educado, aquilo que você mais ouvia dos teus pais, dos teus avós, aquelas palavras comentadas pelos seus tios, avós, pais, na vizinhança. E você às vezes está em casa, no trabalho, que tipo de memória repentinamente vem em você a respeito da tua infância e da tua adolescência? Quer orar, e você vai entender algumas coisas. Por que você vive assim como vive hoje? Por que você sente hoje que não sabe por que sente isso hoje? A gente vai compreender isso. Estamos na tua presença, Senhor, e tu usaste os lábios da pastora Karine, que hoje é noite de cura interior, cura das emoções. Nós adentramos aqui, Senhor, alguns carregados, pensativos, preocupados, pesarosos, mas também nós chegamos na tua presença, entendendo e acreditando que é na tua presença que temos descanso, porque compreendemos e cremos que é do interior que flui rios de água viva. E flua isso, flua, Senhor, de uma maneira tremenda, Espírito de Deus, em nome de Jesus, na ministração da palavra, para a tua glória. Amém.
No sábado passado, não ontem, ou melhor, sábado retrasado, eu e a pastora fomos a um evento, o qual fazemos parte há mais de 30 anos, chamado DONEP. Eu sou diretor de jejum e oração, de vez em quando a gente sai para ministrar e, na verdade, a gente aprende muito mais. Ontem, estivemos aqui, o pastor Rodrigo, eu, o Edmar, também o Emerson Primarim, estivemos orando por vocês hoje. Foi ungida cada cadeira. Aquela unção, pedimos a Deus, aquela unção que houve em Eliseu quando ele morreu. Houve tanta unção na vida de Eliseu, depois ficou só ossos. Aí foram fazer o enterro de um homem e vieram alguns bandidos para assaltá-lo, saíram correndo, soltaram o caixão que rolou ladeira abaixo, abriu o caixão, o defunto bateu nos ossos de Eliseu e aquele morto reviveu. Pedimos essa unção de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, tenho certeza que Ele ouviu o nosso clamor, nossa oração, quando o pastor Rodrigo orou por aqueles pedidos por vidas. Tem um livro que tem o nome de cada um de nós aqui, família, crianças. E também oramos: Senhor, traga unção nessa cadeira, quem sentar aqui. Traga uma unção de renovo, de cura emocional, ó Deus, de perspectivas e de crença. Ajuda, Senhor, a eles, a nós todos. Acredite nisso. E a palavra de Deus diz: quando houverem dois ou mais reunidos, Ele está presente e concorda, assina no céu. Nós concordamos, amém? Então, eu ouvi o depoimento no dia 20 de um amigo nosso que já é pela terceira vez que ele vem aqui em Foz do Iguaçu. Ele é empresário no ramo imobiliário, ele mora em Camboriú. Ele veio contar um depoimento da vida dele. Eu vou compartilhar algumas coisas, porque ele fala abertamente, escreveu já na nossa revista ali que nós temos, E quando ele contava, um filme passou na minha cabeça, na minha mente, da minha infância, da minha adolescência. Semana passada, Deus usou a pastora Tânia para falar também de crianças, de bebês. Eu vou falar mais ou menos por esse caminho, só que dando uma outra vertente, sobre as 7 necessidades básicas que toda criança tem. Todos nós tivemos quando criança, as 7 necessidades básicas. E, na verdade, são um pouco mais, eu quero falar somente 7. Então, o Adonis contou o depoimento da vida dele, que ele tinha em mente, ele estava com 5 anos, o pai, mais 2 irmãos, o pai dele bebia muito, e o avô dele bebia também, muito. E numa tarde lá resolveram fazer um churrasco e houve muita bebida, e houve uma desavença. Naquela desavença, o avô entrou lá no quartinho lá, saiu com uma espingarda e disparou a espingarda no peito do pai dele. O avô matou o pai dele. Foi terrível. Foi terrível. O avô foi preso, ele foi sendo cuidado pela avó, e muita tristeza, sem vislumbre de alguma coisa, e tinha ali alguma esperança, porque a mãe saiu buscar um novo namoro, e quando voltou, meses mais adiante, disse: olha, vocês vão morar comigo. Ele estava tão contente, porque ele admirava a mãe dele. A mãe dele era uma mulher muito bonita, esguia, Ele contou para nós que chamava a atenção dele, era a expressão facial também, os pés da mãe, que a mãe pisava, andava, caminhava em sapato de pés altos. Então ele chamava os amigos e dizia: olha, venha ver uma mãe que chegou para visitar a gente, vai nos levar. E a mãe levou-os, mas com detalhe: olha, filhos, a gente vai para uma outra casa, e a partir de hoje vocês não vão me chamar mais de mamãe, vão me chamar de titia. Aquilo então estraçalhou o coração dele, não deu certo, teve que retornar para a casa da avó. Aí foi sendo criado em uma casa aqui, de uma tia, da outra tia, não houve condições, foi levado para um orfanato mais adiante, já adolescente, e a primeira noite naquele orfanato colocaram ele num carreirão, sozinho, para dormir no chão,
sem coberta, e a partir daquela noite, com muito medo, frio, iniciou-se nele uma síndrome do pânico. Aí ele conta que acabou fugindo, foi para o Rio de Janeiro. Lá um irmão dele, caçula, já estava lá, mas era viciado em drogas. Depois ele casa, também torna-se independente de drogas e álcool, mas ele quer ganhar muito dinheiro, vem filhos, vai para Curitiba, vai para Camboriú, ganhando muito dinheiro. Torna-se um grande empresário, mas com medo de tudo e de todos, e não tinha vontade de viver mais a vida. Envolveu-se com muita prostituição, muitas coisas ilícitas. A única coisa que muitas vezes ele teve vontade, morando lá no 5º andar, ele chegou até a caminhar, abriu a janela e querendo se atirar de lá. Muita depressão. Aí eu me deparei comigo também pensando em relação à minha infância. Eu sei o que sente uma criança quando não tem referência de pai. Só houve brigas, discussões. Você já sabe, já contei diversas vezes que papai era alcoólatra, batia muito na gente, batia muito na minha mãe, né? Quando eu estava com eu vou fazer 64 anos, mas quando eu estava com 4 anos eu vi ele marretando a cabeça da minha mãe. Então a gente foi criado assim, na rua. Apanhei muito na rua, briguei muito e também recebi o bullying, o apelido, né? Cadica, filho da família Trapo. Me permitiam jogar bola porque eu era bom de bola, era bom de briga, sabiam que eu era briguento, não tinha medo, não tinha referência. Uma vez eu recebi uma facada aqui nesse braço aqui, tem um sinalzinho, quando eu tinha uns 13, 14 anos, mas também dei um murro naquele sujeito, aquele adolescente, né? No dia seguinte, deparei com ele, arranquei os 2 dentes, não tinha medo, 2 dentes dele caiu, nunca mais cresceu. Por que estou falando isso para vocês nesta noite? Tenho certeza absoluta que Deus quer trazer cura emocional aqui, cura interior. Para você entender, a primeira necessidade básica que a criança tem, sabe qual é? As crianças precisam de um sentido de significado da sua existência. Você vê o que hoje à noite, você vai começar a entender, compreender por que você sente e vive desse jeito. Às vezes a raiva, o ódio que você não sabe o que tem, quem sabe até do pai, da mãe, do avô, da avó. Como a pastora Karine falou aqui, aquelas palavras que você ouviu quando criança. E nós precisamos, desde pequeninos, termos um sentido de significado para a nossa existência. Olha, quando o nosso papai e mamãe coabitaram, naquele momento ali de conjunção carnal, foi expelido aproximadamente 600 milhões de espermatozoides. Apenas um único chegou lá no óvulo. Daí tornaram-se unidos, multiplicaram-se em células, 2, 4, 8, de repente 80, 800, 8 mil. Hoje temos aproximadamente quase 100 trilhões de células nos nossos corpos, e todos os dias, bilhões nascem, bilhões de células morrem. E se sabem qual é a função de uma célula? A função de uma célula é transmitir, passar adiante, ensinar adiante às demais células conhecimento. Agora essa semana saiu aí do Covid-19 uma nova descoberta, né? Da Omicron, uma variante Omicron. O que é isso, mais ou menos? O que é o coronavírus? É essa doença, vocês já viram que fura uma célula, e as células estão ali se juntando. Não pode entrar aqui. Se pudesse falariam isso. Nós estamos aqui unidos, esse corpo aqui não pertence a você, Covid, então se reforçam para que esse corpo estranho não entre naquele corpo, né? Então ficam ali, mas não há resistência. Quando não há resistência, a doença se estabelece. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, que Deus pega Moisés,
você vai ensinar isso. Tem um único Deus. Eu sou o único Deus. Você vai ensinar para as crianças também. E você vai entendendo ali que quando as crianças participam na interação desse ambiente de entendendo princípios, as crianças vão começar a viver, tornando-se adolescentes e adultos, a viver não pelas circunstâncias, mas por princípios. Vão entendendo o que é um significado, vão trabalhar numa faculdade, estudar uma faculdade, um novo emprego, tornar-se um empresário, porque começam a entender que na vida deles, na nossa vida, existe um significado de existência. Há um sentido para a gente viver a nossa vida. E quando a gente não compreende isso, não entende o significado, duas coisas vão acontecer na nossa cabecinha e no nosso cérebro. O cérebro também, queridos, ele foi criado, uma coisa tão linda, somente para pensar coisas adiante, de projetos, de realizações, mas não com ansiedade, mas a certeza que vai dar certo. É para lá que estou indo, é para lá que quero chegar, lá que quero realizar. Tem que haver um significado, uma existência, na existência da criança. Então, o primeiro significado, a primeira característica básica da criança, na sua necessidade, a criança tem que entender que ele não é fruto somente de uma conjunção carnal, que alguém muito poderoso, muito grandioso, pensou nele antes que houvesse o planeta Terra. Mas há uma especialidade para aquela pessoa. Ninguém aqui é igual. De quase 8 bilhões de seres humanos que temos hoje, 28 de novembro de 2021, quase 8 bilhões, ninguém é exatamente igual. Nada é igual à minha assinatura aqui no meu dedo. Há algo especial, tem um significado. E quando você não entende isso, meu irmão, meu querido, vai se perder. Há uns 6 meses, eu tratei de uma criança paraguaia de 6 anos. Os pais me ligaram, se pudesse atendê-los, vieram do Paraguai. A queixa da criança, 6 anos. Ele foi até o pai, falou: pai, eu não quero viver mais. Eu quero morar com o vovô que está no céu. Uma criança de 6 anos não tinha entendido o significado da sua existência, do seu projeto de vida. Aí Deus deu graça e foi mudado aquela concepção na cabecinha dele. De vez em quando eu me encontro com ele e como é que está? Alegre, pensando em coisas a realizarem já quando chegar na sua fase adulta. Quando a criança nasce, quando nós nascemos, a gente estávamos lá num lugar bem tranquilo, né? Uma zona de conforto. Nós tomávamos água, comíamos, né? Tudo pelo cordão umbilical. Aí a gente nasce. Quando a gente nasce, o médico dá uma palmada no bumbum da gente. Por quê? Não é para fazer chorar, porque no momento de reação é abrir as goelas e o oxigênio vai lá no pulmão. É como se pegar um fósforo, né, e riscar assim o fogão a gás que pega fogo. O oxigênio vai lá, dá liga e começa a trabalhar fora do útero automaticamente. E a gente vai mamando. Nesse momento de mama, de cuidado da nossa mãe, vai gerando 2 sentimentos. O primeiro é o sentimento de pertencimento. Se a gente pudesse falar quando tivesse 1 dia, 2 dias de vida, a gente diria assim: olha, eu não estou enxergando direito, mas dá um negócio aqui no meu estômago, como se fosse fome, mas me coloco num lugarzinho que eu sugo, o sugo é quentinho, e aquele negócio lá que parece que é fome, vai sendo saciado. Eu pertenço a alguém, não sei quem é, mas eu pertenço a alguém. O segundo sentimento que vai sendo criado dentro da gente é o sentimento de acolhimento.
E as crianças, a gente sabe que jogam até com os pais. Começa a chorar, chega lá, fazer um cafunézinho. E a gente poderia falar, quando tivesse uma semana, um mês, 2 meses, abrimos a goela para vir novamente no colo e ouvir aquelas vozes que falaram antes da gente sair dali. É o sentimento de acolhimento. Alguém está me acolhendo aqui. E algumas coisas bacanas vão nascendo na gente, que é a segunda necessidade básica, é o sentimento de segurança. Lembra que a pastora Tânia falou semana passada, que aconteceu lá em casa, tomando um banho na piscina, eu, a pastora Tânia, algumas crianças, a Cristiane, que é a cunhada da Catinha, que está ali, e a filha dela, né, Gabriela, né? Eu falando, Gabi, vai, se atira. Eu não. Por quê? Eu não confio no Senhor, eu confio só na minha mamãe. Mãe, eu me atiro. Ela se atirava. É o sentimento de segurança. Esse sentimento de segurança vai sendo desenvolvido nessa relação de intimidade, dia a dia, após a dia. E o sentimento de segurança precisa se firmar dentro de nós como crianças. Senão mais tarde haverá complicações na nossa vida dia a dia. Eu tenho um parente, sobrinho, que já é a segunda vez que ele está declinando, quase que no meio da faculdade, está indo para outra faculdade. Tinha algo ali no psiquismo dele. Ele está se tornando um jovem, um homem, de repente não sabe o que quer da vida. No começo estava entusiasmado com aquela faculdade, começa, depois de algum tempo resolve desistir, vai para outra, está animado, mas já está desistindo. Não há segurança naquilo que ele deseja, não foi iniciado e completado dentro dele o sentido, o significado para a sua caminhada. Em terceiro lugar, aqui é uma coisa muito peculiar, muito especial. Nós temos a necessidade de aceitação de nós mesmos. Nós precisamos, e às vezes tem pais que falam: seu burro, seu idiota, você não vai dar em nada, você não vai conseguir nada, e vai enfrentar numa faculdade alguns obstáculos, porque aquilo fica engendrado, fica no inconsciente administrando a nossa força motora, porque alguém falou lá, eu não sei porquê, realmente acho que é verdade, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em filosofia, eu não valho para nada, porque alguém falou, e quando criança aquilo, houve uma aceitação dessa verdade, entre aspas, quando temos que trabalhar nesse tipo de aceitação. Certa feita, uma criança chegou em casa: mãe, mandaram isso aqui para a senhora, era um envelope. A mãe abriu o envelope, leu, e o garoto perguntou: mãe, o que está escrito aí? Filho, a partir de amanhã eu que vou ter que dar aula para você, porque você é muito inteligente e lá não tem professores capazes para te ensinar. A partir de amanhã, mesmo horário, mas eu que vou te ensinar. Mais tarde, esse homem desenvolveu uma teoria que até hoje é verídica, a teoria da relatividade, um tal de Albert Einstein. Ouviram falar de Albert Einstein? Os professores recusaram, chamavam de burro, incapaz, mas a mãe dele mudou o quadro. E a mãe dele acreditava em uma outra dimensão. A mãe dele mudou a situação. A quarta necessidade básica que toda criança tem é sentirem-se amadas, porque sentindo-se amadas, elas vão aprender a amar também. De vez em quando estou na casa do Daniel, daqui a pouco o Lohan: vovô, te amo, te amo, vovô, te amo. Ele tem 3 anos e meio apenas. Está aí a Nicolinha, que me ama, o Natan também, a Sofia agora está aprendendo a falar. Essas necessidades básicas de sentirem-se amadas. Ou seja, alguém se importa comigo, alguém quer a minha presença.
quinta necessidade básica que toda criança precisa, principalmente do tamanho da filha da Joellen, a Manu, a Nicole, né, o Luhan, elas precisam de elogios e estímulos. Bons elogios, bons estímulos, porque todos nós somos fruto vida psicossocial. Nós somos fruto desse ambiente que falam para a gente interage, que a gente acredita. Hoje estamos aqui numa casa de fé, buscando esse Deus, louvando esse Deus, cultuando esse Deus, crendo, acreditando que Ele nos ama, Ele tem algo especial para nós, nos guarda, nos livra. Mas também, sexto lugar, é preciso entender as crianças, a necessidade básica, elas precisam entender de disciplina. A disciplina somente faz bem a nós. Precisamos de disciplina no nosso cartão de crédito, nas nossas emoções, nas nossas contas, nas interações, em buscar Deus, em priorizar valores com Deus. Às vezes nós não temos disciplina para buscar Deus. Se nós tivéssemos uma disciplina assim constante, olha só, o que diz Deus lá em Mateus 6,36? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e daí as demais coisas serão acrescentadas. O que diz lá em Provérbios 1:24 e Provérbios 1:33? Se me deres ouvidos, habitarás tranquilo, sem medo do mal. Isaías 1:19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Hoje eu estava lendo para a minha sobrinha de São Paulo, né? Pai dela, meu cunhado, irmão da Tânia, foi chamado à presença do Senhor, e era o pai dela que ajudava grande parte das finanças dela. Como é que se está? Tio, não está fácil. Filha, você vai vencer. A história do teu pai venceu com Deus, a história do teu avô, seu Cias, venceram com Deus. Você vai vencer. Olha que diz a palavra lá em Deuteronômio capítulo 28: se ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardá-la e praticá-la, virão sobre ti todas essas bênçãos, vão te alcançar. Filha, olha que diz lá em Provérbios 28, versículo 7 e 8: tudo que você colocar nas mãos vai dar certo, prosperará. Porque lá no serviço que ela trabalha, já há quase 7, 8 anos, numa escola particular, humilham muito ela, e ela está querendo sair dali, não sabe, está perdida, mas busque a palavra de Deus. A palavra de Deus é um princípio, não é circunstância. E queridos, entendo, olha, princípios. Se eu pegar 2 átomos de hidrogênios e 1 átomo de oxigênio e unila, vai dar água em qualquer parte do mundo. Isso é princípio. E se você praticar a palavra de Deus, buscando a Ele em primeiro lugar, praticando a palavra dEle, Deus vai te honrar em qualquer parte do mundo. Eu sei do que estou falando. E a 7ª necessidade básica, vou parar por aqui, sabe qual é? Nossas crianças precisam de Deus. Está aqui o pastor Rodrigo, nós estamos lá em casa até hoje, a pastora Tânia, tem um livro lá em casa, que tem mais ou menos 40 anos, é um manancial que troquei de capa 2 vezes, chama-se manancial, é uma devocional que chama-se Manancial do Deserto. Lá tem muitas coisas que aconteceram com eles quando eram crianças. Você tinha quantos anos quando você foi para o céu? 5 anos. Tinha uma experiência quando teve com Jesus. Então a gente fazia a devocional, né? Chamava os filhos, agora vamos ler a palavra de Deus. Hoje meus filhos ensinam os seus filhos, estamos lá, quando estão reunidos em casa, as crianças sabem. E quando a gente já está terminando, tem o Lohan e a Sofia que dizem amém, amém, já sabem que é esse propósito. Mas queridos, para a gente falar também das necessidades básicas da criança, nós pais precisamos entender uma coisa. Queria que você abrisse comigo Isaías capítulo 49, versículo 13 e 17. Isaías capítulo 49,
versículo 13 a 17. Vou ler para vocês. Encontraram aí? 49, 13 a 17. Vou dar um pulo aqui. Versículo 15 vai. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Nós tivemos um caso atípico, especial, pastoralmente, pastoreando lá para onde a gente vai voltar. A gente tem prazer de servir, prazer de levar os irmãos para cima e para baixo. E terminou o culto, às 9h30, chegando em casa às 10 horas, meu sogro, naquela época ele era vivo, né? Ele era vivo, estava com a gente aqui. Vamos jantar. Fiz isso, ó, quando coloquei a colher assim, naquela noite de janta, levei a boca, toca o telefone, fui atender um choro. Uma voz de um homem, mas chorava copiosamente, não conseguia entender nada, falando, calma, fala, o que foi? Pastor, perdi a minha filha caçula. Como assim? Pois é, saímos do culto, o senhor me deixou aqui, não estamos vendo mais ela. O que foi? Não sei, pastor, perdemos, ora aí. Um desespero. Pois é, eu peguei a van, deixei você e vim, desceram todos, aí fomos jantar, mas espera aí, deixei o telefone aí, voltei na van, lá atrás, estava a menininha lá, dormindo, o pai e a mãe esqueceram a filha caçula no carro, esqueceram, ele ficou perturbado, e olha que Deus diz assim, ó, se por acaso teu pai, tua mãe, teus pais esquecerem de você, eu nunca vou esquecer, querido, presta atenção, Deus está de olho em você, Deus não esqueceu de você, se essa luta que está passando aí, quem sabe seja disciplina, esse momento difícil que está na tua vivência, na tua vida, olha, Deus está de olho em você, para você tomar uma nova atitude, acredite, Ele quer transformar, fazer você entender as suas necessidades básicas, há um sentido para a tua existência, você não está aqui à toa, esse momento está passando, acredite, ele vai mudar, porque sabe o que ele diz em Isaías 43:10? Haverá porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Acredite, Deus está de olho em você. Então, o que os filhos, nós precisamos entender que nosso Deus, o nosso Pai, é um Pai presente. É possível que nós tenhamos recebido uma ausência paterna, nosso pai, nossa mãe ligou mais para isso, para aquilo, e não deu atenção, e nós vamos ter dificuldade para comparar o nosso pai na terra com o Pai do céu, nosso Deus, muita dificuldade. Olha, pai, mãe, o tempo que você investe com teus filhos é de suma importância, eles estão ali de olho, emocionalmente estão gravados, a tua presença, a tua ausência, presença de qualidade, aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que você vive, estão de olho em você. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, abra comigo o Evangelho de Mateus capítulo 7, capítulo 7, versículo 9, encontrou aí? Diz assim, ó: e qual dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós sois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Meu querido, no nome de Jesus, o nosso Deus, o Pai de Jesus, que é nosso Redentor, Jesus nosso irmão mais velho, Deus quer dar o melhor para você. Deus quer dar o melhor para você. Agora, você precisa
exercitar a tua fé e ter a sua convicção. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha o que diz aqui, ó, Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os mandamentos, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os teus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se sentiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas as coisas os procura Deus, de certo modo, vosso Pai Celeste sabe. Diga assim para quem tem um lado: você sabia que teu Pai Celeste sabe que eu está passando? Meu querido, exercite tua fé, busque a Ele, vive os princípios. Eu quero terminar por aqui. Teria muita coisa, mas estamos em cima. Queria que você abrisse Jeremias capítulo 29, versículo 19. Jeremias, pastor Rodrigo, você pode ler para mim aí? Capítulo 29, versículo 19. Olha, escuta a tradução. Jeremias capítulo 29, versículo 19. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor, palavras que eu lhes enviei aos meus servos, os profetas, e vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Queridos, Deus pega Jeremias e manda dar um recado, falar, mas aquele povo não deram atenção, menosprezaram a palavra de Deus, não ligaram para os pastores, não ligaram para os profetas. Deus vinha falando de madrugada, falando de manhã, falando de tarde. Sabe o que foi que aconteceu? Por causa disso, eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Deus falou assim: ó, Nabucodonosor vai vir e vai levar vocês para lá, porque não deram atenção. E o que é atenção, gente? O que é atenção? O ser humano, nós temos pelo menos 4 tipos de atenção. Uma atenção seletiva, atenção focada, onde nós precisamos estar ali ligado, né? E precisamos estar aqui nesse contexto ligado nos princípios da palavra de Deus, aquilo que você veio hoje à noite buscar, não do Valdir, não do Rodrigo, mas da Karina, mas de Deus. Deus está dizendo: olha, se você acreditar, rios de água viva fluirá dentro de você, não importa como foi a tua infância. O Adonis só teve uma nova vida há 18 anos atrás, quando ele teve num jantar do NEP: Jesus, entra na minha vida, modifica, molda, me transforma. Ele tem prazer de falar de Jesus, ele vive uma nova vida com Jesus, com a esposa e seus filhos. Ele entendeu agora que tem um significado, ele compreendeu agora que tem uma segurança, não obstante a pandemia que está aí, a Ômicron que surgiu. Mas olha, caminhe com Deus, busque a Deus, acredite. Agora precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos dar atenção à palavra. Quando se diz venha orar, se diz venha jejuar, vamos jejuar, venha adorar, venha entregar teu dízimo, venha entregar tua oferta. Acredite,
Deus não está interessado com o teu dízimo, meu dízimo, não. Deus está interessado com aquilo que está no teu coração. O que é coração? O coração nada mais é do que o centro das nossas motivações, dos nossos valores. E quando você entende isso, você vivencia isso, você pratica isso, essas necessidades básicas da criança, tornar-se-á alicerçado, porque teve uma ocasião que um homem da lei chegou para Jesus e disse assim: Senhor, como é que eu faço? Em outras palavras, estaria dizendo assim: como é que eu faço para eu superar as minhas necessidades básicas da vida? Essa insegurança vai embora, esse desamor vai embora, esse falta de significado vai embora. Jesus diz assim para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você nascer de novo, nascer da água do Espírito, nascer no reino de Deus. E você vai compreendendo a dimensão atemporal de uma outra situação, uma outra dimensão, que Deus é real, que Deus se importa contigo, Deus tem grandes coisas, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu queria que você repetisse assim comigo. Diga assim comigo: somente eu falando, não quero que todos digam. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que desejo me tornar. Queria que você pensasse um pouco em você. Como disse a pastora Karine, Deus usando seus lábios, Deus está aqui. Deus quer trazer rios de água viva. Em que pessoa você quer se tornar? Se tem alguém nesta noite aqui que quer ter uma experiência com esse Jesus, que sente que precisa nascer de novo, que essa ausência de significado, de sentido da vida vai embora e haja um significado, compreenda o significado. Esse medo de viver a vida do amanhã, esse sentimento lá que não é amado, aquela sensação que Deus esqueceu de você, mas hoje você está dizendo: Deus, eu quero me transformar num homem, numa mulher, num filho que confia no Pai, num filho que entende, compreende que o Pai está presente. Eu quero nascer de novo. Se há alguém aqui, vem aqui. Não é na minha presença, mas é a presença do Pai que está aqui para te abraçar e dizer: filho, vamos caminhar doravante diante de mãos dadas. Curva sua fronte. Se tem alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma singela oração com você. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus como o seu Salvador? Pode dar um passo, que eu vou orar com você, e a certeza absoluta que Deus vai te transformar. Tem alguém? Amém. Que Deus traga renovo em você, em todos nós. Senhor, Pai, estamos diante do Senhor, Pai. Tu sabes como é que foi as nossas infâncias, adolescências. E Pai, nós desejamos nos tornar homens, mulheres, um povo maduro, uma igreja curada, como dissera a pastora Karine, uma igreja sábia, ousada, que vive em princípio da palavra, que se doa, que se dedica, Pai. Continua segurando nossas mãos, porque nós queremos dar atenção à Tua palavra. Dá uma boa noite de paz. Os últimos dias de novembro de 2021, um dezembro maravilhoso, Pai. Possamos ver no espelho o semblante do nosso irmão, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus, amém.